Bom dia, boa tarde, boa noite. Portanto, hoje trago-vos duas passagens. A primeira é Salvos do Naufrágio e diz o seguinte: 2 semanas depois de começarmos a andar à deriva no mar Adriático, os marinheiros perceberam, por volta da meia-noite, que o navio estava a aproximar-se de terra. Mediram com uma sonda a fundura da água e viram que ela era de 36 metros. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles, com medo de que o navio fosse encalhar nas rochas, deitaram 4 âncoras do lado de trás do navio e ficaram ansiosos que rompesse o dia. Entretanto, os marinheiros procuravam escapar-se do navio. Para isso, baixaram a baleira até ao mar, fingindo que iam deitar âncoras do lado da frente do navio. Paulo disse então ao oficial romano e aos soldados: se estes homens não permanecerem a bordo, vocês poderão salvar-se. Então os soldados cortaram os cabos que prendiam a baleira e deixaram-na cair ao mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa. Já faz 2 semanas que estão à espera e durante esse tempo não comeram nada. Peço-vos que comam qualquer coisa, pois precisam de se alimentar para continuar a viver. Ninguém aqui vai perder nem sequer um cabelo. Dizendo isto, Paulo pegou no pão, agradeceu a Deus diante de todos, partiu e comeu e começou a comer. Todos ficaram com mais coragem e puseram-se também a comer. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Depois da refeição, deitou-se o trigo ao mar para aliviar o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía que tinha uma praia e resolveram tentar encalhar lá o navio. Cortaram os cabos das âncoras e deixaram-nas ficar no mar, enquanto desamarravam o leme e levantavam a vela da frente para seguirem em direção à praia, mas o navio bateu num banco de areia e ficou ali encalhado. A frente estava presa, enquanto a parte de trás era batida pelas ondas. Os soldados tiveram então a ideia de matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse a nado, mas o oficial queria salvar Paulo e não os deixou levar por diante esses projetos. Pelo contrário, deu ordens aos que sabiam nadar para saltarem para a água primeiro e tentassem salvar-se chegando à praia. A todos os outros deu ordem para procurarem salvar-se agarrados às tábuas ou bocados do navio. Foi assim que todos chegaram à terra sãos e salvos. A segunda leitura fala de Paulo em Malta. Peço desculpa, estava a ficar sem voz. Quando já estávamos todos em segurança, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes trataram-nos como uma amabilidade fora do comum. Como estava a chover e fazia frio, acenderam uma grande fogueira e convidaram-nos para junto dela. Paulo apanhou um bocado de lenha seca que deitou ao fogo. Nisto, uma víbora fugiu do calor e agarrou-se à mão. Os habitantes da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: este homem deve ser com certeza um assassino, pois conseguiu salvar-se do mar, mas o destino não vai deixar viver. Mas Paulo sacudiu a víbora para cima da fogueira e não sofreu nada. Eles esperavam que ele inchasse ou que caísse morto de repente, mas depois de esperarem bastante tempo e de verem que não lhe acontecia nada, mudaram de opinião e começaram a dizer que Paulo era um deus. Nas proximidades daquele lugar havia umas terras que pareciam ao governador da ilha, chamado
que pertenciam ao governador da ilha, chamado Públio. Ele recebeu-nos muito bem, e durante 3 dias fomos os seus hóspedes. Ora, o pai de Públio estava de cama com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, depois de orar, pôs as mãos sobre a cabeça do doente e curou-o. Posteriormente, todos os doentes daquela ilha foram ter com ele e ficaram curados. As pessoas, por sua vez, trataram-nos com todas as honras, e depois, quando embarcámos de novo, deram-nos tudo de quanto necessitávamos para a viagem. Pois bem, hoje as leituras são um bocadinho extensivas e fortes. Fortes porque na primeira leitura podemos observar que os homens do navio tinham pouca fé que tudo ia correr bem e queriam abandonar o navio antes que o navio encalhasse. E isto iria fazer com que todos aqueles que não abandonassem o navio possivelmente acabassem por não conseguir salvar-se. No entanto, Paulo interviu e disse para que os soldados ficassem no navio, para que efetivamente pudessem todos trabalhar para salvar o navio. Também há aqui uma parte em que dizem que já não comiam há 2 semanas. Isto possivelmente era para fazer racionamento da comida, mas também foi dito para comerem e que se alimentassem, pois se nós não nos alimentarmos, acabamos por desfalecer das nossas forças. Aqui mais à frente fala também de que os soldados queriam matar os prisioneiros para que eles não fugissem. Ora, se eles estavam encalhados, a prioridade nunca seria matar, mas sim salvar-se, certo? Portanto, e foi exatamente o que o oficial disse, foi que não vamos matar ninguém, vamos por isso simplesmente atirar-nos à água e nadar até à praia, até porque eles não estavam muito longe. Se havia um banco de areia é porque não estavam assim tão longe da praia. Aqui na segunda passagem vemos também que quando nós estamos com Deus não temos nada a temer. Neste caso, Paulo tinha uma víbora era uma cobra, se não estou em erro, ou então podiam estar a falar de uma víbora negra, de uma aranha com bastante veneno. E efetivamente Paulo sacudiu o bicho, e o bicho foi parar ao fogo e não sofreu nenhum dano. Muitas vezes nós pensamos se estamos ou não num limite da nossa sorte, e neste caso ele estava num limite da sua sorte, em que qualquer coisa podia ter acontecido mal, mas com a fé de Paulo ele acabou por se salvar. É verdade que acabou também por matar um animal da natureza. No entanto, há muita gente que acredita que os animais são humanos que foram aprisionados nesses corpos para serem castigados dos seus atos enquanto humano. Isto para quem acredita na reencarnação. E para quem não acredita na reencarnação, sabemos também que é falado que Deus criou os animais para que o homem não se sentisse sozinho. E por isso é que também faz um bocadinho de sentido de os animais serem almas humanas depois de acabarem o seu ciclo e de ser lido não é o karma, mas é algo parecido. Basicamente o karma é aquilo que nós chamamos de azar, e depois temos o dharma, que é aquilo que chamamos de sorte. No entanto, o karma só acontece a pessoas que fazem algo para merecer o karma, e tem o karma instantâneo e o karma a longo prazo. Tanto que se diz que se nós partirmos um espelho, temos 7 anos de azar, 7 anos de karma negativo. No entanto, há muitas outras formas de olhar para esta lei natural, que é nomeadamente aquilo que nós fazemos aos outros é-nos feito a nós 2 a 3 a 4 vezes com mais força
do que aquilo que nós fizemos aos outros. Aqui também fala de um milagre, por assim dizer, de Paulo curar o pai de Públio e todos os doentes daquela ilha. Pronto, aqui está uma prova do apóstolo que é de facto um navegante da fé e que acaba por ter uma ligação especial com Deus, porque se nós não tivermos uma ligação especial com Deus, não conseguimos fazer milagres. E mesmo tendo uma ligação especial com Deus, como já lemos nas leituras passadas, não significa que nós estejamos aptos para fazer milagres na nossa vida. Nós podemos ter sido enviados apenas para pregar a palavra, ou podemos ser enviados apenas para ouvir o Espírito Santo, ou podemos ser enviados apenas para viver a nossa vida sem qualquer benefício espiritual. Ou o nosso benefício espiritual pode ser por simplesmente amar o outro, amar o próximo. Por hoje é tudo. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.